Então, pensamos nisso, e não passar apenas para os nossos alunos, mas para toda a comunidade em geral, dentro dessa plataforma do YouTube, que é mundial, onde as pessoas pudessem refletir acerca de temas importantes para seu momento atual e seu momento futuro. E aí criamos esse projeto BBS Live Pocket Class. No mês de maio, junho, já foram mais de 20 lives em temas super importantes que vão desde a psicologia, as relações humanas, a gestão, a informação, a produtividade, políticas públicas, energia, saúde, marketing, comunicação, finanças, economia. Nós temos temos um apanhado muito grande de inúmeros assuntos, e assuntos que vão realmente contribuir para esse momento nosso de reflexão e de aprendizado. Hoje não seria diferente. Nós hoje temos uma live com um tema extremamente importante, né? Um tema que nos faz refletir, que é na contramão da crise, desafios e oportunidades na pandemia. São muitos desafios, muitas dificuldades, mas também das dificuldades surgem muitas oportunidades. Então, dessas oportunidades, a gente tem que estar prestando atenção. Segundo dados do Google Trends, de fevereiro a abril desse ano, houve um aumento de 100% na busca pela combinação dos termos notícias boas e coronavírus. Pode-se concluir que os anseios das pessoas caminham também à procura de notas positivas, mensagens positivas. Afinal, ninguém resiste somente às más notícias, até mesmo calamitosas, por mais reais que sejam. Dessa forma, por que não enfatizar as boas notícias? Através de boas práticas e oportunidades surgidas em meio à crise pandêmica que estamos vivendo. Oportunidades vislumbradas e geradas pelas grandes organizações, até aquelas que fazem parte do dia a dia do cidadão comum. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos um professor profissional com uma experiência, uma bagagem muito grande, que é o professor Vlamir Ribeiro. Ele vai falar sobre boas práticas e oportunidades surgidas e a surgirem a partir da situação caótica que se instalou sobre o planeta. Aquelas que tendem a permanecer nesse novo normal. O mundo pode estar inteiro voltado para a tragédia, mas nós, ao menos pelo tempo de duração dessa live, vamos focar em caminhos opostos, que tragam otimismo, alento, que gerem reflexões sobre novas oportunidades, novos negócios, já que o mundo, né, vai continuar andando. Então, nesse momento, eu recebo com muito carinho o professor Vlamir Ribeiro. Né? Seja bem-vindo, professor Vlamir. É uma honra a gente estar lhe recebendo, um prazer muito grande. E aí, falando um pouquinho sobre quem é o professor Vlamir. Né? O professor Vlamir, ele é professor, ele de formação é engenheiro mecânico e advogado, ele é mestre em administração, e especialista em administração e serviços pela UFBA e direito civil e do consumidor pelo Instituto Juspódio. Ele tem longa experiência profissional em execução e gestão de suprimentos e na interface com as demais atividades logísticas e em gestão de equipes. Ele é membro da equipe de implantação e instrutor de ensino à distância de uma grande empresa de energia. É instrutor presencial de vários cursos de suprimentos e também na área de qualidade. E hoje, a partir dessa sua vivência profissional de mercado, sua experiência, sua titulação e sua pesquisa, ele trabalha em alguns cursos de administração e direito e gestão de negócios e MBAs. E hoje vai estar aqui conosco, com muito prazer, né, nos dando a honra de sua presença, comentando sobre esse tema que é tão importante, tão atual e que, com certeza, vai dividir seus conhecimentos com todos nós. Professor, é um prazer e uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada por sua disponibilidade. Como eu digo, eu acho que a maior doação que a gente faz é quando a gente doa um pouco de nós.
E no momento que a gente disponibiliza a nossa experiência e nosso conhecimento, nós estamos também nos dando para os outros. Uma excelente live, muito obrigada, a BBS agradece, e a live está com você. Bom, chorar sobre desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras desgraças. Essa frase, que a princípio pode parecer tão atual, ela foi cunhada por volta de 1603 por Shakespeare, na sua obra Otelo, o Moro de Veneza. Mas a gente não precisa ir tão longe e nem ser tão clássico, né? Para trazer uma coisa, e vou trazer uma coisa mais popular, uma frase para criar um impacto para o início da nossa live, que é de uma música, um pagodezinho, né? E eu estava ouvindo outro dia esse pagode, e eu gosto dele, e um verso ali no meio, né, me chamou a atenção. E diz o seguinte: quando a maré não tá para peixe, o barco vira. Aí o próprio autor se contradiz e fala, é mentira, é mentira. Claro que é mentira, não é? A maré não está para peixe, não necessariamente significa que o barco vai virar. A gente só precisa saber se existe alguma tecnologia mínima dentro desse barco, para que possa haver uma correção de rota, por exemplo. A equipe está qualificada, está treinada. Como é a liderança desse barco? Qual é a capacidade criativa da liderança desse barco para fazer com que ele não vire? A minha live hoje caminha nesse sentido. E meu nome é Vlamir Ribeiro, como a professora Mariângela já falou, e eu quero agradecer muito a professora Mariângela, a Adriana, agradecer a todos os presentes, colegas meus, professores aí da Baiana, e alunos, ex-alunos, enfim, a todos os que estão presentes aí na nossa live, tá bom? Um abraço a todos e vamos lá, vamos em frente. Bom, pessoal, eu também tenho que falar, antes da gente começar, sobre um cara, um autor best-seller, né, chamado Nassim Nicholas Taleb. Ele é um libanês, ele é dono de um fundo de investimento dos mais rentáveis no mundo, mora nos Estados Unidos, professor da Universidade de Nova York, e ele tem um livro que, dentre outros, né, que é um best-seller também, chamado Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. O que é o antifrágil? A organização antifrágil, a pessoa antifrágil. Como o próprio título diz, são aquelas pessoas que conseguem se sobressair durante uma situação caótica, durante uma crise. Quem opta pelo caminho do antifrágil encara a diversidade de frente e acaba se aperfeiçoando em cada crise. Pois, conforme o próprio autor e eu concordo com isso, né? As crises, elas são, vamos dizer assim, eternas, né? As crises não acabam nessa crise que a gente está vivendo, né? Nós temos exemplo aí da peste negra, depois da gripe espanhola, a gente tem as duas grandes guerras aí como crise, temos aí 2008, temos os 11 de setembro, e temos agora essa, que é uma crise extremamente grave, né? Uma crise sanitária, uma pandemia muito complicada para todo mundo. Mas o antifrágil, ele cria a consciência da existência de fatores externos e fatores inesperados que podem ocorrer em cada uma das crises, porque ele sabe que as crises acontecerão, né? E ele criando essa existência de fatores externos, tendo a consciência disso e de fatos inesperados, ele consegue prever um espaço nos seus planejamentos, né, para que ele tenha oxigênio no momento de crise. Então, a gente costuma dar muita atenção ao estresse pós-traumático, mas a gente fala muito pouco do crescimento pós-traumático, né? A gente tem uma tendência de falar muito das coisas não tão positivas e a gente acaba esquecendo de coisas positivas. E que, afinal de contas, são as coisas positivas que movem o mundo, que fazem as coisas crescer, né? Em suma, antifrágil é todo aquele que aproveita do caos para evoluir. Vamos dar um exemplo mais prático sobre o anticaos, sobre o antifrágil. Por exemplo, 3 empresas, a empresa A, a empresa B, a empresa C, empresas de um mesmo ramo, vamos considerar elas assim, de um mesmo mercado, atuando no mesmo local, com tamanhos e fatias de mercado similares, tá certo? Durante uma crise, a empresa A sofre sérias consequências e não consegue sobreviver. A empresa B, ela permanece sem grandes variações. Do jeito que ela entrou na crise, ela sai da crise. Não cresceu, também não desceu. E a empresa C sai da crise fortalecida, cresce estupidamente, né? E aí eu pergunto,
Como é que essas coisas podem acontecer dentro de empresas no mesmo mercado, concorrentes entre si, né? Com a mesma fatia de mercado muito parecida? Bom, o autor, o Nassim Taleb, ele classifica da seguinte forma: ele diz que a empresa A é uma empresa frágil, é aquela empresa que gosta da tranquilidade. É na tranquilidade que ela cresce, né? É no céu de brigadeiro e no mar de almirante que ela cresce. A empresa B, ele classifica como uma empresa robusta. Para a empresa robusta, tanto faz o caos, né? Porque ela vai entrar e sair do caos no mesmo patamar. E a empresa C é a empresa antifrágil. É aquela empresa que suporta a crise, é aquela empresa que se adapta às crises, é aquela empresa que aprende com a crise, age e sai da crise maior, sai da crise vencedora, né? Considerando que outras crises virão, a C se torna cada vez mais apta a enfrentar as outras crises que vierem. Isso é ser antifrágil. E aqui eu vou falar sobre os antifrágeis, certo? Tanto as organizações, as grandes, as pequenas e as médias organizações, numa pesquisa que eu fiz para apresentar essa live. Claro que eu não pude colocar tudo que eu achei, porque senão ia demorar muito. E também vamos falar sobre os antifrágeis, as pessoas, aquelas que estão ao nosso lado e que a gente tem conhecimento de que estão agindo nessa crise, certo? Adriana, por favor, você pode botar aí o primeiro slide para a gente? Professor, está faltando só abrir o PDF. Tá a tela em preta. Espera um pouquinho só. Né? Pronto. Foi? Tá agora sim. Obrigada, professor. Nada, todo mundo está vendo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vocês viram que eu gosto muito de frases, né? Eu acho que é uma maneira de ensinar, uma maneira de aprender. Né? Churchill, lá pela época da Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte: se você está atravessando o inferno, não pare. A gente pode trazer e contextualizar para o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma crise muito complicada, grave, né? E se a gente parar e ficar quieto nessa crise, a gente perde oportunidades. A gente perde, e perdendo oportunidades de crescer, oportunidades de pensar, né? Tanto a nível pessoal quanto a nível negocial, perdendo oportunidades, não tendo a oportunidade de criar oportunidades, por estar parado no meio do inferno, entre aspas, a gente deixa de oferir lucros, a gente deixa de empreender, às vezes, coisas que a gente está querendo há um certo tempo, e surge esse momento que a gente poderia empreender no momento de crise, é muito interessante, a depender do que seja o seu empreendimento. A gente deixa de inovar com eventuais empreendimentos sobre os quais a gente já atua. A gente deixa de ter uma ideia criativa, porque se você fica se lamuriando com aquela primeira frase de Shakespeare que eu falei, você deixa de criar, porque você só está pensando em coisa ruim. Você deixa de repente, criar a oportunidade de parcerias até inusitadas, e a gente vai ver aí para frente na nossa live, poucas dessas parcerias, mas muito interessantes. Enfim, a gente deixa de se reinventar, a gente deixa de se ressignificar, inclusive enquanto pessoa. Tá? O próximo slide aqui, a gente trata sobre, eu achei muito interessante, nas minhas pesquisas, essa abordagem das 3 ondas do comportamento empresarial. Né? Nós temos aí o comportamento empresarial emergencial, o comportamento da gestão da crise e o comportamento da reflexão estratégica. São 3 ondas. O comportamento emergencial, por parte dos empresários, né, ou por parte dos empreendedores, é uma resposta aos problemas que surgiram com essa pandemia. Né? Basicamente, trazendo para a crise real, uma crise sanitária, né, são as medidas de proteção, são medidas com foco na saúde inicialmente. Né? São que atitudes a gente deve tomar enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, inclusive, né, para nos proteger, para proteger aos nossos funcionários, para proteger os nossos negócios. Né? Uma dessas medidas, por exemplo, foi o chaveamento
para o trabalho home office, né? Quem não chaveou home office, quem não criou um sistema digital, né? Ou aperfeiçoou seu sistema para delivery, muito provavelmente não vai ser um antifrágil ao final dessa crise, né? A segunda onda é a gestão da crise. A gestão da crise é justamente a implementação das estruturas para gerenciar a crise. É a análise dos aspectos legais, né, tributários, financeiros, as relações trabalhistas, né, que vão advir desse trabalho dos funcionários nas suas casas, né? Nós tivemos aí alguns decretos legais presidenciais, né, para mitigar um pouco essa primeira fase, mas as coisas andam. Quer dizer, nós temos que pensar também como ficam as relações trabalhistas, né, as leis trabalhistas nesse contexto. Dentro da gestão da crise, a gente também tem a importância da comunicação, a comunicabilidade. A comunicação das empresas com seus empregados que estão lá na casa deles. A coisa não é mais olho no olho, né? A coisa é digital. A comunicação com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, a comunicação com o contexto onde a organização está inserida, ou seja, a sociedade. Desculpe. Trata-se das ações em benefícios para a empresa, clientes e comunidade. Essa é a fase da gestão da crise. Por fim, a terceira onda do comportamento empresarial é a onda da reflexão estratégica, né? Se a primeira e a segunda onda acontecem por uma questão de sobrevivência, a terceira onda é a questão do futuro. Como será o futuro? É difícil, né? De que forma nós vamos redirecionar ou direcionar, né, as nossas organizações, os nossos empreendimentos, a nossa vida pessoal daqui para frente, no dito novo normal. Muita gente não gosta dessa expressão novo normal, eu adoro, tá? Nessa fase é que vão ser observados o que houve de lucro e analisado o que houve de prejuízos, né? Qual é a continuidade. Nós vamos continuar aplicando os serviços que a gente até então tem dado, né, aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, né? Desculpa, o celular nunca fala, mas eu vou desligar. Mas durante a live ele fala. Vamos nessa. Então, vamos continuar com o serviço aplicado? Eu estou disposto a continuar dessa forma? O que é que vai ser a minha empresa daqui para frente? Esse é um aspecto que eu quis pontuar na live, porque é muito importante, né? Nós vamos ver aqui o comportamento dos clientes, o comportamento do consumidor, mas a gente tem que falar também um pouquinho do comportamento empresarial e nas dificuldades desse comportamento empresarial. Bom, um outro aspecto extremamente importante que eu fiz questão de trazer para a gente, que se resume aí nessas duas palavras, oportunidade e oportunismo. Veja, pensar estrategicamente, ela requer uma reflexão contínua da vocação e papel da organização. Qual a missão, por que a organização existe, por que ela faz o que ela faz, ou seja, qual a sua missão. Os valores da organização. Missão e valores não se mudam, né? Ou então, se mudar, claro, é um processo muito mais complicado. A visão da organização, que num momento como esse, pode sofrer alterações, né? O que eu queria ser, o que eu quero ser daqui a 5 anos, de repente, por causa dessa crise, eu vou ter que mudar minha visão e refletir sobre o que eu vou querer ser daqui a 8 anos, ou adiantar o que eu vou querer ser daqui a 2 ou 3 anos. Se eu sou um antifrágil, talvez isso aconteça, né? O fato é que escolher uma ação ou a omissão significa fazer um exercício quanto às suas consequências. Nesse momento, a gente tem que estar pensando no nosso público-alvo, nos nossos clientes, na nossa sociedade, né? Na sociedade do entorno das nossas organizações. Como é que esse público-alvo vai entender determinada ação da minha organização? Como é que ele vai enxergar a minha marca nesse momento de crise? Ele vai ver aquilo como uma oportunidade, né? Eu estou tendo uma oportunidade enquanto empresa, ou ele vai achar que aquilo ali é um oportunismo, e com isso a marca sofre. A linha é muito tênue, né, entre oportunismo e oportunidade. Bom, oportunismo, na realidade, ele é um termo pejorativo, é uma tendência que a gente tem de tirar proveito de algo
ou de uma situação em detrimento de determinados princípios ou normas que já estão ali colocadas. Agora, aproveitar uma oportunidade, né, ao contrário do oportunismo, significa fornecer um valor diante de uma situação que se apresenta, que se vive, que é o nosso caso. Como exemplo, eu vou mostrar para vocês esse próximo slide. Esse bonitão que está aí, ele chama-se Tom Brady. Ele é o marido da Gisele Bündchen, e ele é um dos atletas mais bem pagos dos Estados Unidos e do mundo, consequentemente. Ele é um jogador de futebol americano, é um quarterback do futebol americano. Ele jogava no Patriots, no estado de Massachusetts, né, na Nova Inglaterra, e hoje ele está, no começo da crise, houve uma negociação, e ele está hoje no time do Buccaneers, em Tampa, né, no estado da Flórida. Esse negócio dele custou a bagatela, ele vai ganhar a bagatela por 2 anos de contrato, de 30 milhões de dólares por ano, só como atleta, tá certo? 60 milhões de dólares por 2 anos. Para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar uma peça aqui, ó. O Tom Brady, ele tem por volta de 10 milhões de dólares, além desse salário dele, né? Ele tem 10 milhões de dólares de ganho de patrocinadores, fora o que ele ganha com produtos licenciados. Ele tem a bagatela de 3 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões de seguidores no Facebook, e por aí vai. Ele tem uma marca. A marca dele é a TB12. A camisa dele é a 12, Tom Brady 12 é a marca dele. No começo da pandemia, concomitantemente à mudança dele de time, ele lançou um complexo vitamínico. É essa figurinha que vocês estão vendo aí do lado, chamada Protect. Esse complexo vitamínico, ele alardeou e fez uma propaganda, quer dizer, a marca dele, a TB12, né, dizendo, olha, esse é um complexo vitamínico que te ajuda na sua imunidade. Então, é importante que vocês consumam isso. E o preço desse complexo vitamínico, uns 60 drajazinhas, custa $45. Não é barato. Nem aqui, nem lá nos Estados Unidos. Muito menos aqui. Bom, ele pensou que isso ia ser um sucesso. E ele foi... o pessoal caiu matando em cima dele. Né? Os seguidores dele caíram matando em cima dele. A comunidade científica caiu matando em cima dele. Ele recebeu milhares de mensagens nas redes sociais dizendo que ele estava sendo oportunista, que ele estava se aproveitando de morte das pessoas para poder ganhar dinheiro com esse produto. Quer dizer, a gente tem um exemplo aí exatamente do que eu falei anteriormente. Tem que se tomar muito cuidado, as marcas têm que tomar muito cuidado, as organizações, porque ser considerado oportunista num momento de crise como essa que a gente vive pode ser fatal para uma determinada organização ou um determinado empreendimento. Ok? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui 2 pesquisas. Uma da revista, a primeira é a da revista Fortune 500, agora de 2020. Ela foi realizada entre março e comecinho de abril, março e final de abril desse ano, não é? Com 500 CEOs mundiais, né? 500 pessoas, 500 executivos das principais empresas do mundo, para saber o que esses executivos pensam sobre as perspectivas que eles têm, né, com relação a essa pandemia que a gente está vivendo. Eu não trouxe todas as questões, eu trouxe algumas poucas questões para a gente poder refletir e mostrá-las aqui brevemente para vocês, mas quem quiser, basta entrar lá no Google, bota Fortune 500 CEO, né, vocês vão ver que são dados interessantíssimos. E as pessoas que querem empreender, não tanto nessa, mas principalmente na próxima que eu vou mostrar, tem que ter conhecimento, é muito interessante. Então, vamos lá para a primeira questão da revista Fortune. Uma das questões, né? Eles perguntam para esses 500 CEOs em que momento eles acham que a atividade econômica vai retornar ao nível pré-pandêmico. E 58%, eu acho interessante, porque 50%, vamos arredondar para 60%, né, dos respondentes, dizem que vai retornar ao mesmo nível da pré-pandemia, a atividade econômica, no primeiro trimestre de 2022, e 15%, vamos arredondar também, no primeiro trimestre de 2021 ou antes. 28% acham que vai ser no primeiro trimestre de 2023. Quer dizer, a gente fazendo uma análise muito rápida e breve dessas respostas, a gente vê que os empresários não estão pessimistas.
não é? Nós temos uma crise seríssima, talvez uma das crises mais importantes que a humanidade, que o mundo já viveu, não é? E eles não se mostram, no meu entendimento, é claro, pessimistas, eles se mostram com certo otimismo. Ou seja, praticamente 60, 75, 73% dos respondentes, né, dos 500 CEOs, dizem que essa crise, ou seja, a atividade econômica vai retornar para os mesmos níveis de antes da pandemia entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. E apenas 28% acham que vai ser lá para o primeiro trimestre de 2023, que eu também não acho nenhum absurdo. Tá? Você veja que nenhum respondente, nós não tivemos índices, né, de respondente dizendo, não vai voltar nunca mais. Então, o empresariado está otimista também, isso é muito interessante. Uma outra pergunta é essa sobre a estimativa de pelo menos 90% dos funcionários retornarem ao seu local habitual de trabalho. E eu achei muito interessante as respostas. 8% dizem que até janeiro de 2022, pelo menos 90% dos seus empregados vão retornar ao local habitual de trabalho. 27,4% dizem que, pelo menos até setembro de 2020, né, vão retornar ao seu local habitual de trabalho. Setembro de 2020 está aí. 38% acham que até junho de 2021. E eu acho muito interessante esses 26%, 27% que dizem que os funcionários vão trabalhar home office indefinidamente. Eu reputo essas respostas desses 27% a empresas, né, a CEOs de empresas que já vinham trabalhando home office, muitas empresas vinham trabalhando home office, também há empresas que já tinham planos de trabalhar home office e há empresas que viram que o home office era um bom negócio para elas. Né? Que, a princípio, o home office foi muito bom para ambas. Né? E agora eu acho que o home office, na minha opinião, se mostra muito melhor para os empresários, a depender do tipo de negócio, é claro. Uma terceira questão foi essa das viagens, né, a trabalho pós-pandemia. Essa daí eu achei ótima. Né? 6% dos empresários dizem que vão retornar às viagens a trabalho, normalmente como era antes, né? Até o primeiro trimestre de 2023, 26% acham que até o primeiro trimestre de 2022, 15% até o primeiro trimestre de 2021. Agora, 52%, mais de 50% dos 500 CEOs, dizem que as viagens a trabalho, né, nas suas organizações nunca mais serão os mesmos. E eu vejo isso com bons olhos, sinceramente. Enquanto professor, enquanto empreendedor, né, enquanto empresário, poxa, eu acho que é por aí. Né? A gente está vendo, e a gente vai ver aí para frente na live, um crescimento absurdo, né, um crescimento fantástico, vamos dizer assim. Vamos tirar o termo absurdo, vamos ficar no fantástico, né? Das plataformas de web meeting, né, de reuniões de trabalho. Por que é que eu vou gastar dinheiro na minha organização, botando o pessoal para viajar de novo com hotel, passagem aérea, seguro, alimentação, etc, 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 se está funcionando tão bem as nossas reuniões? Nós estamos fazendo uma reunião aqui, está funcionando perfeitamente, está todo mundo me vendo, é ótimo. Eu acho que, de fato, esse número vai ser até maior. E a tendência, a gente vai ver aí mais para frente, é essa, tá? Vamos aqui para uma nova questão, a questão sobre os efeitos adicionais da pandemia. Interessante, 75% dos entrevistados dizem que vai haver uma aceleração da transformação tecnológica, né? A gente tem isso claramente, por exemplo, na internet das coisas, o IoT, né? A Internet of Things, né? Internet of Things, para vocês terem uma ideia, né? Ela tinha uma previsão de 7 bilhões de objetos conectados em 2018 e uma previsão que poderia chegar em 2015 até 21 bilhões e meio. Com essa crise, esses números, o número de 21 bilhões e meio de objetos conectados passou para 40 bilhões de objetos conectados até 40 bilhões de objetos conectados até 2025. Essa é uma aceleração de transformação tecnológica. Já 25% dos entrevistados dizem que não vão haver efeitos, ou vai haver uma desaceleração da transformação tecnológica.
Sinceramente, eu careço de estudar um pouquinho mais esse assunto para poder até chegar a alguma conclusão de por que 25%, né, um número relativamente alto, diz que vai haver uma desaceleração da transformação. Muito provavelmente a gente tem que ver qual é o tipo de negócio, né, desses empresários, que talvez esse tipo de negócio permita uma desaceleração, sei lá, ou é um novo nicho que estão vislumbrando por aí, né? A gente está tratando com caras que de bobo não tem nada, né? Pelo contrário. Ok, pessoal, vamos aqui para o nosso novo slide. O nosso novo slide traz aí a nova pesquisa. Como eu falei para vocês, nós temos 2 pesquisas. Tem uma terceira pesquisa também muito interessante, que eu não coloquei aqui, mas é uma pesquisa do Google, e ela dá um viés muito com relação ao consumidor, ao pessoal que está trabalhando no home office. Tem dados interessantíssimos, mas essa eu não trouxe, mas eu trouxe, além da Fortune 500, eu trouxe também a da BTG Pactual. O legado da quarentena para o consumo. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Identificar o impacto do Covid-19 em setores da atividade econômica, as mudanças de consumo durante a quarentena e as tendências para o pós-quarentena. A gente tem aqui a metodologia da pesquisa, que ela se dá da seguinte forma. É um estudo sobre as alterações de volume nos dados de busca do Google, no tráfego de websites e em downloads de aplicativos. Foi isso que o BTG Pactual fez. Eu achei muito inteligente. Ela pegou as variações desse volume de dados no Google, websites e aplicativos, e comparou com o mesmo período do ano passado, e trouxe para agora, ou um pouco antes da crise, trouxe para a crise para a gente ver a variação. E com isso, ela acaba caindo em 3 grandes grupos, né? Ela traz o grupo dos produtos e serviços em alta, na pandemia, traz o grupo dos produtos e serviços em baixa, e traz o grupo das tendências e outras análises. As tendências são aquelas que tendem a ficar no novo normal, no pós-pandemia. Okay? Bom, com relação aos produtos e serviços em alta na pandemia, eu vou destrinchar cada um desses 7 itens, né, aí para frente. Com relação aos produtos em baixa, eu vou comentar rapidamente agora, não vou abri-los, né, durante a live, porque não faz parte da nossa live. A nossa live é uma live otimista, é uma live de oportunidades, então eu não vou falar sobre o que está em baixa. Mas eu tenho a comentar aqui que, por exemplo, como a coisa é dinâmica, e isso foi realizado em março, abril, de março até maio, né? De março a maio, a gente tem aqui que o primeiro item em baixa na pandemia é o setor imobiliário, menos 25% dentro desse volume de dados aí da pesquisa do BTG Pactual. Agora, veja, existe também, numa informação negativa, existem as oportunidades. Notem que a nossa taxa Selic hoje é, historicamente, a menor que a gente teve. Ela está em 2,25%. Essa taxa Selic baixa, ela enseja juros baixos, juros para se investir em imóveis baixos, pelo menos a princípio e pelo menos teoricamente. A gente ainda está esperando os juros de balcão baixarem um pouco mais, mas a tendência é baixar, né? Então, aquelas pessoas, vejam as oportunidades, hein? Aquelas pessoas que tinham um plano, né, o sonho da casa própria, né, de comprar a sua casinha, eles podem, num momento como esse, buscar, né, através de pesquisas e conversar com seus corretores, etc., né, buscar a realização desse sonho, em função dessa baixa taxa Selic, em função da baixa taxa de juros, né. Um outro aspecto interessante é com relação ao setor de investimentos, um decréscimo de 20%, vamos dizer assim, né, que mudou desde a época que foi realizada essa pesquisa, e parece que é muito longe, mas foi em maio que ela terminou, né, a coisa mudou. Quer dizer, havia um investimento havia um investimento em... De novo o celular, viu? Live é isso. Live é live. Havia uma tendência de investimento em renda fixa antes dessa baixa Selic. As coisas mudaram, né? Houve uma migração desse tipo de investimento para investimento em ações. Então, eu acredito que, se for fazer uma nova pesquisa como essa hoje, talvez, né, esse setor de investimentos não esteja tão embaixo como se apresentou aqui. Certo? Não se esqueça que nós atingimos 68, 65 mil pontos
no índice da Bolsa de Valores, e chegamos até a atingir agora, recentemente, 100 mil pontos. E tem gente otimista dizendo que vai passar disso. Então, essas coisas têm que ser analisadas com cuidado. Com relação às tendências, nós vamos também analisar cada um desses itens, ok? Vamos lá. Bom, o primeiro produto e serviço em alta na pandemia, o entretenimento. E aqui, eu peço a licença de vocês, eu tive que colocar, de fato, o meu slide com mais coisas escritas do que gosto de colocar, mas é porque tem muitos dados, muito indicador, e ficaria mais fácil para mim e eu acredito até para vocês também. Dentro do entretenimento, a pesquisa quebra em alguns outros fatores, e o primeiro deles é a leitura, né? Por exemplo. A busca, né, no Amazon Kindle teve um aumento médio de 80% nesse período da análise da pesquisa, ou seja, de março até maio, né? As plataformas de vídeo, elas tiveram 1 bilhão de visitas totais e cerca de 90 milhões de acessos únicos. É um número muito grande. Um outro dado interessante, cerca de 40% da população brasileira, vamos considerar aí 80 milhões, 90 milhões de pessoas, né, acessou o YouTube em março. Poxa, é muita gente, é um país inteiro praticamente, né? Diversos países que a gente pode pegar por aí e vai juntar uma população de 100 milhões, 90 milhões de pessoas acessando o YouTube em um único mês. Isso no Brasil, tá certo? Ainda tem os dados do mundo que não constam nessa pesquisa. Dentro do entretenimento, a gente tem aí o Music Streaming, né? O Deezer e o Spotify foram baixados em cerca de 6 milhões de dispositivos no Brasil. O live streaming, né? É isso que a gente está fazendo aqui agora. Teve buscas de acréscimo de 85% entre fevereiro e abril aqui no Brasil. O cinema em casa, né? A Netflix, por exemplo, apresentou 7 milhões e 700 mil downloads somente em março. E com relação ainda ao cinema em casa, a gente tem aí a Prime Video, né? O primeiro, tá certo? Que lidera o ranking, com 96% de acréscimo. A Globoplay com mais 68%. A Netflix com 65%, o que representou esses 7 milhões e 700 mil downloads em março. Né? A busca pelo termo home theater teve um aumento de 160% no volume analisado de dados daqueles três, em apps e Google, etc., como a gente viu aí. Voltando para o live streaming, né, a gente tem ali 206 milhões de visualizações somente no Brasil, em abril, no mês de abril. Tá? Que foram as lives, né, que aconteceram, né? As lives foram um sucesso no Brasil. 67% dessas lives referiram-se a sertanejo e 23% dessas lives referiram-se a um tipo de música pagode. E aí eu falo, a pessoa, o músico, o artista, que quer empreender e quer colocar a sua arte em live streaming, quer vender a sua arte para que alguém presenteie outra pessoa, como, por exemplo, a gente vai ver aí na frente, né, a Serenata Delivery, né, ou outro tipo de nome que seja, essas pessoas nada impede, eles devem ter a MPB, devem ter música clássica, não importa, tá? Para cantarem, né, para apresentar em suas lives. Mas eles têm que ter no mix de produto deles o sertanejo e o pagode, porque é isso que o povo está procurando. Ok? Nós temos aí também o gaming, né? Os jogos eletrônicos, né? Os interesses por consoles de videogame cresceram em média de 60% as procuras, né, no Google. O Twitch TV é uma plataforma que as pessoas acessam para ver competição de videogames, né? Então eu vejo fulano jogando contra Beltrano no futebol ou qualquer outro tipo de jogo, tá? Ele apresentou um aumento de 25% do total de acessos entre fevereiro e março. Isso significou 30 milhões de visitas no Brasil. Essa pesquisa do BTG Pactual é no Brasil. A da Fortune foi no mundo, aqui no Brasil. De fevereiro a abril, pessoal, nós tivemos 800 mil buscas pelo termo PS4, PlayStation 4, e 300 mil buscas pelo game Xbox. Números estoqueantes, grandes, né? 300% de aumento a gente teve com relação à busca de mini mesa de sinuca, são curiosidades. 100% para jogos de tabuleiro,
70% para mesa de ping-pong usada, né? Muito interessante esse tipo de coisa. Né? Bom, enfim, essa foi o primeiro fator da alta, né? De serviços e produtos em alta na pandemia. O segundo fator, a saúde. E aí a gente tem um dado interessante no final. Bom, a saúde, nós tivemos aí atividades físicas, o volume de downloads para 3 plataformas analisadas, né, na pesquisa. O BitFit, por exemplo, tem mais 585% de acesso. O Nike Training, 221%. A Adidas, 70%. Números grandes de acesso, né? Ou seja, tendências que vão ficar por aí. O skincare foi um outro acesso, né? Um outro termo muito utilizado no volume de dados. O aumento das buscas cresceu 66% entre fevereiro e abril, e continua crescendo depois de abril. Produtos de prevenção contra a Covid. O termo álcool gel teve um aumento de busca de quase 1000%, máscaras 412%, viseira facial 155%, farmácias de remédios e calmantes. Né? As 5 instituições analisadas, pesquisadas, foram os 5 grandes grupos de drogarias do Brasil, foram os que foram analisados, né? Apresentaram 20 milhões de acessos em março, somente em março, no Brasil. Veja que interessante, ansiolíticos, né? Teve um aumento de 50% das pesquisas entre fevereiro e abril. Isso significa o quê? O pessoal está dormindo mal, ou estava dormindo mal, estava trocando a noite pelo dia, estava ansioso. E um outro dado que traz uma inferência com relação a essa ansiedade das pessoas, a preocupação das pessoas, é que dentro da saúde, também não temos tudo positivo, né? Temos aí a busca por cigarros. Essa pesquisa mostra isso. Ou seja, o termo cigarro delivery foi muito procurado, 450% de aumento. O termo comprar cigarro online teve um aumento de 160% entre fevereiro e maio, né? As pesquisas é o termo charuto e é o termo Marlboro, que é uma marca de cigarro, cresceram em média 15%. Vejam que isso denota, né, as pessoas, uma ansiedade, né, não só pelo fato, não só as pessoas querem ficar nas suas casas e ter esses produtos, quem consome, né, ter esses produtos no conforto da sua casa sem precisar estar se expondo, mas também denota uma certa ansiedade por parte da população, né, de modo geral. Um outro item muito interessante em alta na pandemia foi a alimentação. E dentro de alimentação, a gente tem cozinha, delivery de comida e consumo de vinho. Foram esses os itens mais pesquisados, né, pelos internautas na internet. Dentro de cozinha, a gente tem que receitas mais pesquisadas foram bolo, pão, frango, torta, pudim e panqueca. E aí eu volto com a minha ladainha. Quem quer empreender, eu conheço pessoas, muitas pessoas que estão empreendendo na área da alimentação, agora na crise, começaram agora na crise, ou para compor renda, ou porque ficaram desempregadas, né? Estão empreendendo nessa área. Quem quer empreender nessa área e quer fazer comida para entregar, ela tem que ter dentro do seu mix de produtos, obrigatoriamente, por isso que tem que conhecer as pesquisas, tem que pesquisar, não pode ser aleatório, ela tem que ter ali, entre outras coisas, tem que ter o bolo, tem que ter o pão, tem que ter frango, tem que ter torta, pudim, panqueca, ou pelo menos ter alguma coisa, alguns desses itens. Por quê? Porque são esses itens os itens que estão sendo procurados. A pesquisa revela isso. Então, se a pessoa faz sorvete, né, outros tipos de sobremesa, se a pessoa faz empadinha, ela tem que colocar também no seu mix, se ela quiser começar o seu empreendimento com o pé direito, ela tem que colocar um desses itens lá. Um outro aspecto interessante foi que houve também um aumento de 10% nas pesquisas por receitas gourmet. Da mesma forma, os empreendedores, ou quem quer dar um curso na internet, né, de receita gourmet, tem que incluir no seu mix de curso, no seu mix de produto, o hambúrguer gourmet, a pipoca gourmet, o brigadeiro gourmet e o din-din gourmet. O din-din eu não sabia o que era, viu? Me perdoe. Mas eu fui pesquisar e vi, pelo menos, talvez, exceto regionalismos que possam ter, né, que o din-din seria aquele conhecido por sacolé, né? Eu não sabia que poderia existir o din-din gourmet, mas, enfim, constou da pesquisa, né?
Da mesma forma, eletrodomésticos, como lava-louças, mini-forno, liquidificador, batedeira, fogão, cooktop, etc., tiveram números enormes de pesquisa, né? Isso serve para os empreendedores, para as lojas que vendem essas coisas, para compor o seu mix com relação à propaganda, à publicidade, compor nessa propaganda esses produtos, mostrar esses produtos para o público consumidor. Isso é muito importante. Também tivemos procura, né? Um aumento na procura por formas de aumentar a imunidade. Como, por exemplo, pesquisa com o termo comprar vitamina D, teve um acréscimo de 450%. Frutas com vitamina D, 350%. Sucos de imunidade, alimentos de imunidade, da ordem de 150% a 140%. São dados importantíssimos para quem está preocupado em empreender, para quem está preocupado em publicizar os seus produtos, para quem está preocupado em ter ganhos, né? Dentro dessa área, para nutricionistas, para pessoas que fazem as suas lives, enfim. O segundo item, delivery, aí a gente tem 3 grandes empresas, né, que se destacam, que são a Rappi, a estrela dessa pandemia, o iFood e a Uber Eats, né? Entre fevereiro e maio, esses apps de entrega apresentaram um volume 41% maior de buscas e representou 9 milhões de downloads apenas em março, né, com relação ao mesmo período do ano passado. Para esse pessoal não está tendo crise. Essas empresas, essas organizações, essa crise, são extremamente antifrágeis. O consumo de vinho, né, aproximadamente 2 milhões de acessos em 5 plataformas pesquisadas durante o mês de março, e o aumento de tráfego de 15% entre fevereiro e março. Outros termos que também tiveram uma grande procura na internet foi como abrir vinho, abridor de vinho, né, taça de vinho. Então, quem quer fornecer uma cesta, né, quer vender a cesta, quer empreender uma cesta, quer vender o seu vinho, faça esse vinho ir acompanhado de uma taça de vinho, de um abridor de vinho. Faça ele acompanhado de uma pequena receita escrita mesmo, né? Como você abre um vinho. Por quê? Porque quem conhece a pesquisa vê que as pessoas estão procurando isso. Certo? É o pulo do gato. A gente tem que pesquisar. Um outro produto em alta na pandemia é o home office, né? A gente já falou um pouquinho sobre ele. E dentro de home office, a pesquisa dividiu em plataformas de web meeting. Em março, a procura por plataformas de web meeting aumentou em média mais de 500%, 519%. E a pesquisa por termos como cadeira, mesa, monitor, né? Que são acessórios e equipamentos para home office, a fim de adaptar suas casas, né, ao workspace, também tiveram um aumento bem considerável, né? São dados importantes para quem está interessado em empreender, principalmente nessa área. Outro produto em alta na pandemia, outro serviço, os cuidados com a casa, né? E aí a gente tem uma surpresa, né? A busca pelo termo como pintar uma parede teve 1.400.000 acessos na internet, um aumento de 56% em relação ao período anterior. E esse gráfico que eu apresento aqui para vocês, veja aí os meses de março que está em roxo, né? São os acessos aos sites de fabricantes de tinta. Veja como uma coisa se correlaciona com a outra e na realidade, infere uma seriedade à pesquisa, né? A gente teve, em março, no site da Coral, 681 milhões de acessos. No site da Souvenir, 753 milhões de acessos. No Brasil. Né? Então, poxa, o cara que pensa em ganhar visibilidade, né? O pintor de parede que pensa em ganhar visibilidade, para depois da crise, ou mesmo durante a crise, ter o seu serviço, garantir uma fatia de mercado razoável, ele pode fazer uma live, e ele vai ter que fazer uma live com esse tipo de informação. Como preparar uma tinta para pintar uma parede, como preparar uma parede, né? Como pintar uma parede. Esse é o mote. As pessoas têm que pesquisar. Com relação à educação, a gente tem aqui um outro produto em alta, né? Um outro serviço em alta, né? Os cursos online tiveram um aumento de 63% em relação à média dos períodos anteriores. E, pasmem, né? A gente vê aqui do lado as instituições e cursos, os acessos, né? O curso de desenho da Faber-Castell, por exemplo, teve um acréscimo de mais 1.450
de acesso, né, de visualizações. Eu nunca imaginei que um curso de desenho fosse tão procurado, a pesquisa mostra isso. Eu sempre pensei, né, a Harvard, né, que é o segundo curso aqui, teve mais 190%, veja a diferença do segundo para o primeiro, né? E os demais cursos, marketing digital, as instituições, né, plataforma computacional, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Bradesco, curso de oratória, as pessoas estão procurando falar melhor, aproveitando o tempo de isolamento, né, para procurar essas coisas, na ordem de 100% de acréscimo. Mas, para mim, foi uma surpresa que um curso de desenho, por exemplo, tivesse um acréscimo nesse sentido. As plataformas de e-learning, né, também tiveram aumentos absurdos aí, né? A Udemy, aí, com mais de 23%, que representou 5.400.000 visitas somente em março. E, no Brasil, nós estamos... Essa pesquisa do BTG Pactual é feita no Brasil, tá? Bom, com relação à beleza, ao item beleza, que também está em alta durante a pandemia, né? Com relação, eu dividi aqui em dois, a beleza masculina e a beleza feminina. Claro que a beleza feminina constaria de mais itens, óbvio, né? A beleza masculina ficou num item, mas que é um item que está fazendo sucesso. A estrela da beleza masculina chama-se máquina de cortar cabelo. Um acréscimo de 65% entre março e abril nas pesquisas nas redes sociais. Então, os homens estão preocupados, né, em comprar máquina para cortar cabelo, né, em fazer esse serviço em casa, né, de alguma forma, e fez com que esse produto crescesse. Já a beleza do lado feminino, né, nós tivemos aí um acréscimo de 1.150% no item como fazer sobrancelha em casa, 300% no item escova rotativa, no item comprar tinta para cabelo, o termo comprar tinta para cabelo, um aumento de 160%. As pessoas precisam de autoestima, não é porque está em casa, as pessoas precisam se mostrar bonitas, não é verdade? Isso é interessante. 160% e 150%, respectivamente, em chapinha, Smart Pro e secador de cabelo. Né? Muito interessante também a pesquisa para quem está interessado em empreender nessa área. Bom, passamos aqui agora para um novo item. É o item... Deixa eu ver aqui. É o item de tendências de produtos e serviços, que o primeiro item é o cursos online. Tá? A gente vê que a pesquisa chegou a essa conclusão, porque de 100% das pessoas entrevistadas que realizaram cursos online, foram aprovados, gostaram do curso online, 92%. Apenas 8% não gostou de terem feito os cursos online. Né? Então, esse resultado mostra, né, os cursos online como uma tendência, ou seja, continuar no novo normal. E é muito prático, né? Não são cursos caros, você usa o horário disponível que você tem, você de fato aprende. Eu mesmo cansei de fazer, eu não cansei de fazer, mas fiz alguns cursos aqui, peguei o papel, na Escola Nacional de Administração Pública. Faça propaganda porque é bom. Se não fosse bom, se eu não tivesse gostado, eu não faria. Fiz lá 3, 4 cursos, né, gratuitos, uma série de cursos para você fazer, são talvez cerca de 40 ou 50 cursos que você pode se inscrever. Você faz, eles emitem o certificado, junto com o certificado eles emitem o QR Code para comprovar que aquilo ali é fidedigno, né? Então, é uma tendência que vai continuar. Um outro produto, um outro serviço, né, que tem a tendência a continuar é o e-commerce de farmácias. Eu não preciso falar nada, basta a gente observar o gráfico que a gente está passando aí. Veja que ela vinha num determinado patamar, né, as buscas por remédio, compras por remédio online, né, comprar remédio online, e de repente, quando chegou ali, de 1º de março até 28 de março, no mês de março, olha só a tendência da curva. A curva subiu abruptamente. Essa é uma tendência de mercado. Isso vai continuar. Não só pelo conforto de você receber o medicamento na sua casa, praticamente pelo mesmo preço. Muitas farmácias não cobram, inclusive, os medicamentos a partir de um determinado valor, né? Mas mais também pelo isolamento. E aí é muito interessante porque as pessoas irem para o mercado, numa situação de isolamento, muitas vão para o mercado para fazer suas compras, claro, mas também até para se distrair, né?
está vendo o que está acontecendo, vai numa semana no mercado, depois de 15 dias vai em outra. Tal. Ninguém vai numa farmácia para se distrair, né? Vai comprar de fato o que precisa. Então, isso se mostra, reforça a tendência do e-commerce de farmácias, né? Muito interessante isso. Uma outra tendência forte a continuar, né, é o contactless payment, né, ou pagamento sem contato. Nós temos aí a tecnologia NFC, Near Field Communication, né, que está ainda muito incipiente, mas algumas lojas já estão, alguns estabelecimentos já estão praticando, e é você colocar, por exemplo, seu cartão próximo ao leitor, você não precisa digitar nada, né, isso é uma proteção em relação à infecção pelo vírus, né. Então, essa tecnologia e essa tendência vão beneficiar serviços como a Apple Pay, a PayPal, né, a Venmo, por exemplo. Né? Algumas organizações, e o gráfico mostra essa tendência aí também, né, em março, né? Algumas organizações como o Walmart criaram o Walmart Pay, onde as suas compras não precisam mais de contato com máquinas ou com cartão e etc. para pagar. O Burger King fez isso, né? Você consegue, através de um aplicativo no seu celular, fazer o seu pedido 1, 2, 3 horas antes de ir para um drive-thru, né? E lá você aproxima o seu celular do leitor e você tem o seu produto sem precisar estar fazendo nada. Né? Nós temos aí como novidade o PIX, né, do Banco Central, que está previsto para ser implementado em novembro, mas parece que estão antecipando para outubro. Ou seja, as coisas estão correndo nesse sentido. O incremento de tecnologia nisso é muito grande. Isso também é a internet das coisas. O IoT, que eu comentava ali no começo da nossa conversa, né? Nós temos aí pagamentos por selfie, né? Você pega o seu celular e tira uma selfie, ele faz uma leitura dos seus traços faciais e permite a transferência de pagamento para cartão, para banco, etc. É muito interessante, muito legal. O próximo item de tendências, né, no novo normal, são os apps de atividades físicas. É cômodo, você faz o seu horário, é barato, você consegue fazer isso em família, com os filhos, com a esposa, com quem estiver na sua casa. Né? Entre fevereiro e março, esses apps de treinos monitorados cresceram em média 300% em downloads. E os produtos, né, produtos para exercícios físicos compatíveis com espaços menores, também tiveram alta na procura, como, por exemplo, halteres, colchonete, elástico, caneleira, etc. O gráfico mostra isso. A outra tendência, né, que foi verificada na pesquisa do BTG, o Web Meeting. Nós estamos utilizando, né, uma plataforma de Web Meeting. 4 plataformas foram analisadas e, pelos gráficos, vocês conseguem perceber a tendência. A Meet, né, tem uma tendência de crescimento. A Skype, ela começou a crescer e, de repente, ela estabilizou e não apresentou essa tendência de crescimento, mas o Webex apresentou uma discreta tendência de crescimento. A grande estrela disso tudo, a Zoom. Né? Olha o gráfico da Zoom aí, o último quadradinho em azul, e a gente percebe como ela cresceu, né? E essa tendência vai continuar no novo normal. Né? A gente viu, inclusive, isso na pesquisa também da Fortune 500, onde uma grande parcela diz que as viagens não vão voltar a se operar antes, o home office vai continuar, né? Então, de fato, a tendência muito forte de utilização desses serviços de web meeting, né? Uma ferramenta prática, né? Uma outra tendência a continuar é a logística. Agora, quando eu falo em logística, por favor, entendam, né? Eu não estou falando da logística em termos gerais, e sim da logística da última milha, do last mile logistics, né? Que é a logística que vai do distribuidor até o consumidor final. O último percurso da sua mercadoria, do seu serviço, que é justamente o percurso mais crítico e mais caro dentro do processo logístico de distribuição, tá? De produtos e serviços. Por que ela se mostra uma tendência? Porque muitos bares, lanchonetes, restaurantes e outras empresas de serviços de produtos, né? Empresas que vendem produtos para a internet, produtos de computadores, diversos produtos, farmácias, que atuavam
com pouca intensidade no delivery, né, ou que não atuavam no delivery, tiveram que, de uma hora para outra, chavear o seu processo, né, e passar a atuar com delivery. Tiveram que se virar nos 30, né, como diz lá a televisão. Tiveram que contratar empresas ou pessoas, né, para mexer nos seus sistemas, né, nos seus sistemas digitais, para aprimorar os sistemas que já existiam, para poder continuar no mercado, para poder continuar sendo um antifrágil. Então, a tendência disso é muito forte. O gráfico nos mostra a tendência de crescimento da busca da expressão, como vender no iFood. Como vender no iFood, quem pesquisa são os empreendedores, os comerciantes. Outra tendência é de entretenimento e educação. Ao mesmo tempo que as buscas por curso online, como a gente já viu, cresceu, né? As buscas por videogame também cresceram bastante. Uma coisa acompanha a outra, ou seja, as pessoas estão querendo se qualificar, estão querendo aprender nesse momento de isolamento, nesse momento de crise, estão aproveitando o seu tempo para isso, mas também estão aproveitando o seu tempo para se divertir. E uma diversão adequada a esse momento que a gente está vivendo são os jogos online, né? São os jogos através do computador, através da internet. A saúde, como a gente já viu, é uma tendência, ou seja, os serviços de busca, né? Os serviços de entrega de saúde, de remédio, de medicamentos, né? E de cigarros, né? A gente viu anteriormente, estão dentro da tendência dos serviços que tem a tendência de crescer no novo normal, de continuar no novo normal. Ok? Bom, partimos agora para um novo capítulo na nossa live. Trata-se da pesquisa que eu fiz, não trouxe tudo, mas eu trouxe o que eu achei mais interessante, com relação aos setores que estão mais lucrando e que, na realidade, vem ao encontro do que essas duas pesquisas que eu apresentei para vocês trouxeram. Né? Ou seja, as coisas acabam se fechando e a gente vê que tem validade aquelas pesquisas. Tá? O primeiro setor, o setor de transmissão de vídeos. Né? A Amazon Prime lidera no Brasil as taxas de crescimento por essas buscas. Né? Ela está em torno de crescimento de 190% desde o começo do mês de abril e vem se mantendo nesse sentido. Em seguida, vem a Telecine Play, vem a Telecine Play com 158%, a Netflix, que a gente já falou sobre ela, com 154% de aumento em buscas, com um crescimento real, preste atenção, de 16 milhões de clientes até abril, e que continua crescendo até os dias de hoje. E uma alta de ações em torno de 20% até então. A Globoplay cresceu 139%, o HBO Go 138%, e olha que interessante, segundo o YouTube, né, o crescimento por vídeos ao vivo no Brasil teve um acréscimo de 4.900% desde março até então. É bastante coisa, né? Bastante coisa. O delivery por comidas, a gente já falou também, a grande estrela do delivery por comidas é a colombiana Rappi, né, que atua também no mundo praticamente todo. Né? As vendas de delivery cresceram quase 100% entre janeiro e maio, né, e continuam crescendo. Os gastos com os aplicativos de entrega cresceram na ordem de 95%, ou seja, praticamente dobraram os gastos das pessoas, estão gastando o dobro com aplicativos de entrega. Né? O Rappi foi o aplicativo que teve o maior aumento no ticket médio, um aumento de 93%. O ticket médio é o que cada pessoa compra, né? O valor que cada pessoa compra, o percentual que cada pessoa compra em cada inserção aos delivery de comidas. Ou seja, o Rappi teve esse ticket médio, um aumento de 93%, como eu já falei. O segundo lugar foi o iFood, com 25%. Veja a diferença, né? 25% para praticamente 100% da Rappi. Né? A grande estrela da pandemia, né? As ferramentas de videoconferência. O Zoom, para vocês terem uma ideia, então está aí no nosso slide, teve mais usuários no primeiro trimestre de 2020 do que ele teve de usuário em todo o ano de 2019. 131 milhões de downloads, né? Até maio. Aliás, de downloads somente em abril no Brasil. Tá certo? É a grande estrela da pandemia. É o grande antifrágil, né, da nossa crise.
Bom, um outro setor também que cresceu muito é a educação à distância, né? Eu peguei apenas 2 exemplos. Peguei um exemplo multinacional, vamos dizer assim, a Classin, que é chinesa e está no mundo todo, né? A Classin, ela tinha cerca de 200 mil alunos, 200 mil estudantes acessando por dia no mundo inteiro. Ela passou de 200 mil para 2 milhões de estudantes por dia. A Cultive, que é uma empresa, uma plataforma de educação à distância brasileira, com sede lá em Curitiba, no Paraná, né? Ela teve um acréscimo de 3 mil, em média, de 3 mil novos alunos por dia, e atingiu um número recorde para eles de 600 mil estudantes, né? Se a gente considerar que nós temos cerca hoje de entre 300 e 400 milhões de alunos, né, ao redor do mundo, com 100 aulas que não estão em aulas presenciais, né, a gente pode imaginar o crescimento das plataformas de educação à distância. Um outro setor são os laboratórios farmacêuticos, né, e com ênfase, principalmente, os laboratórios que estão se dedicando às pesquisas para o advento da vacina contra a Covid-19. Aí nós temos marcas como a Inovio, a AstraZeneca, que está lá em parceria com uma universidade do Reino Unido, Novavax, temos a Pfizer, né? A Pfizer, a BioNTech e a Sinovac, que está em parceria com o Instituto Butantan, lá em São Paulo, né? A Sinovac é chinesa. Vejam que a Pfizer e algumas desses laboratórios dizem que vão fornecer essas vacinas a preço de custo, outros dizem que não vão fornecer a preço de custo, né? E aí a gente entra naquela discussão do começo, né? O que é oportunidade e o que é oportunismo, né? Nós tivemos aí, a Pfizer, com certeza, outro laboratório que foi o BioNTech, que nós temos o logo aí no nosso slide. Os Estados Unidos já compraram todo o lote de vacinas, né, desses 2 laboratórios, mesmo antes de qualquer teste. Já pagaram por isso, né? Então, existe aí também essa concorrência desleal entre países mais ricos e os menos favorecidos com relação a vacinar primeiro os seus habitantes, né, os oriundos daquele país. Enfim, são coisas que a gente vai se deparar daqui para frente, né, no pós-pandemia, ou tão logo descubram as vacinas. Interessante um comentário que nós temos 8 bilhões, né, a população mundial chega a praticamente quase 8 bilhões de pessoas, né? Se a gente for pegar os 5 países mais ricos do mundo, né, ou mais poderosos, China, Estados Unidos, Alemanha, eu fiz um cálculo rápido aí, a gente tem aí 2 bilhões entre esses 5, 6 ou 7 países mais ricos, né, de habitantes. Então, vejam que mesmo após a descoberta de uma vacina, que muitas pessoas dizem que vai acontecer, apesar das grandes incertezas de informações, né, vai acontecer lá para meados do ano que vem. Depois disso, depois delas testadas e homologadas e prontas para uso, né, nós temos que vacinar 8 bilhões de pessoas. É difícil. Então, a gente ainda tem um bom tempo, né, para as empresas frágeis, né, se transformarem em antifrágeis e não quebrarem, saírem da crise mais fortalecidas. O próximo slide fala sobre o setor de higiene e proteção. Não poderia deixar de ser, na nossa crise pandêmica, uma crise de saúde, né, que a higiene e proteção estivesse entre os setores de grande repercussão e grande sucesso na pandemia. E o item, né, a estrela do setor de higiene e proteção é a máscara, né? Principalmente a máscara N95, que é a máscara adequada aos profissionais que trabalham na área de saúde, né? E a 3M, né, o maior produtor de máscaras N95 do planeta, ela dobrou a produção no mundo dessas máscaras. E isso ocasionou para ela o ganho, né, o crescimento financeiro, a bagatela de 8 bilhões de dólares, né, somente com máscaras. Né? Ela não deixou de fabricar os outros produtos. Né? A OMS informou que seriam necessárias 89 milhões de máscaras por mês, enquanto durar essa pandemia, né? Ou seja, enquanto não tiver a cura para o Covid, né? Por mês, somente para o pessoal da área de saúde. E a gente tem um gráfico aí, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que eu coloquei no slide,
que mostra as vendas, né? O incremento de vendas. Por exemplo, o grande vencedor aí são inaladores, 900%. Termômetros vem em seguida com praticamente a mesma coisa, né? Produtos para mancha na pele, queda de cabelo e unha na ordem de 650%. Tinta para cabelo, veja, a pesquisa do BTG mostrou isso, né? E a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico mostra isso. A tinta para cabelo, um acréscimo de quase 500%. Depois vem lá soro fisiológico, shampoo, esmalte, produtos pré-barba, na ordem de 200% a 300%, luvas cirúrgicas, higiene íntima, 98%, sabonete, 58%. Então, esse daí também é um outro setor né, em crescimento e faturando na presente crise. Jogos eletrônicos, né? Um outro setor. Aí eu trouxe apenas 2 exemplos, nós temos aí dezenas de exemplos, né? Esse jogo Call of Duty, o Warzone, né? Ele teve 6 milhões de downloads no único dia, no mês de março, né? Gerou uma receita de 1 bilhão 520 milhões de dólares, né? Somente no primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro, março, para a empresa que o comercializa e que vende esse jogo, né? A plataforma Steam, né, de jogos, né, apresentou 20 milhões de pessoas jogando simultaneamente no dia 15 de março, o pico, né, desse serviço aí de plataforma. Terminando esse capítulo, a gente passa para um outro capítulo que eu denominei Faturando e Investindo. Nesse capítulo, nós vamos ver as empresas que não deixaram de investir em função da crise e também as empresas que investiram, que não vinham pensando em investir, mas que, em função da crise, investiram. Então, eu denominei Faturando e Investindo. Vamos ver o que a gente tem aí pela frente. Bom, pessoal, Amazon, né? Eu não estou falando de Amazon Prime em vídeos, eu estou falando da Amazon Vendas, né? O Marketplace. Né? Os clientes da Amazon estão gastando, em média, na pandemia, 11 mil dólares por segundo. Tá? Eu fiz as contas, 11 mil dólares por segundo representa 950 milhões de dólares por dia, quase 30 bilhões de dólares por mês. Isso é o que a Amazon está faturando, isso que a Amazon está vendendo. Tá? Ela teve que, em função da pandemia, em função desse acréscimo, né, de compras enorme na plataforma dela, né, teve que fazer 175 mil novas contratações. 175 mil novas pessoas, né, empregadas pela Amazon no mundo. Essas contratações, em que pese a enormidade de valores envolvidos nas vendas, trouxe para a Amazon, no primeiro trimestre, um resultado não muito positivo, porque ela teve que investir nessas novas contratações, em treinamento desse pessoal, em medidas protetivas com relação ao coronavírus, para esse pessoal, essas 175 mil novas pessoas que ela contratou. Mas isso não abalou praticamente nada a Amazon, tanto é que no segundo trimestre ela fechou em alta novamente, ou seja, voltou à sua normalidade de faturamento. Normalidade não, faturando muito, né? A Centauro é um outro caso de investimento e de sucesso, né? Faturando e investindo, né? Só em bicicleta ergométrica eles tiveram um acréscimo de 3.000% em vendas. Também cresceu 12,5% em apoio para a flexão de braço, cresceu em anilha e halteres, em menos de um mês eles cresceram quase 10%. Faixas elásticas, caneleiras tiveram um aumento de vendas de 16 vezes, somente na Centauro. Eu não estou com outras empresas do mesmo ramo, que eu pesquisei também, mas não cabia colocar aqui porque ia ficar muito pesado, né? A Renner expandiu suas vendas, cresceu no Brasil, no Uruguai e na Argentina, vendendo através do WhatsApp. A Vale apresentou um resultado fantástico no primeiro trimestre de 2020. Ela produziu 67 milhões de toneladas de minério de ferro, que representou quase 6%, 5,5% a mais no primeiro trimestre de 2020, com relação ao período de 2019. Veja, a Vale cresceu. É uma empresa extremamente antifrágil, né? Um outro exemplo é a Cummins. A Cummins, para quem não sabe, é a maior fabricante de motores a diesel do mundo. E quando começou a crise, ela teve uma estagnação nos seus produtos, né? E
essa estagnação fez com que elas buscassem outras alternativas, partiram para filtros, né? E incrementos na fábrica de geradores cresceu. A Servitec, a Iberdrola são empresas de energia limpa que estão investindo, né, dinheiro, muito dinheiro, na construção de usinas de energia limpa. A Servitec, 210 milhões. A Iberdrola está investindo na Europa 10 bilhões de euros, né, em 2020. Babel, que é um aplicativo que é mundial de cursos de idioma, tem cerca de 120 mil acessos por dia no mundo todo, um crescimento vertiginoso. A Bendelin, que é uma startup que conecta pacientes a médicos, teve um faturamento, né, registrou um aumento de 200%, e teve um faturamento de 71%, o equivalente a 71% do que ela teve em todo 2019, somente nesses 3 primeiros meses, né, nesses 4 primeiros meses. A Boa Consulta é uma outra startup que junta consultas médicas, né, pacientes que precisam de consultas médicas a preços menores, né, e ela superou a marca de 1,5 milhão de pacientes cadastrados. Né. Com a telemedicina, ela espera dobrar o faturamento. A Rapvida teve incrementos. A Visiomed, uma plataforma que atua com imagem, ela ajuda os médicos, né, a diagnosticar, a ler a imagem, né, raio-x, etc., tomografias, ajuda os médicos a lerem, e ela tem clientes, e esse serviço dela é gratuito. Claro que ela tem os patrocinadores que geram dinheiro para ela, etc., mas é gratuito. Mas elas apostam numa coisa muito interessante. Após o período da pandemia, o projeto dela é fechar esse acesso e negociar o preço com essas empresas que estão usando gratuitamente o produto. E eu pesquisei, ela tem um mote que diz o seguinte: quem usou, gostou, e quem gostou não vai deixar de usar. Então, ela aposta nisso, né? A Tesla, veículos elétricos, né? Ela acabou de anunciar o 4º lucro trimestral consecutivo dela. Ou seja, os 2 primeiros trimestres da pandemia também teve lucro. Ela atingiu o maior valor de mercado com relação a todas as outras montadoras. Né? O outro capítulo é lançamento de produtos e serviços. Eu não vou me delongar muito pelo tempo, mas a gente tem aí a Sephora, né? A Sephora tinha uma previsão de produto, a marca dela, só de janeiro, para lançar nos Estados Unidos, e a princípio foram um pouco céticos e falaram, não vamos lançar. Mas por uma felicidade, eles resolveram lançar isso daí na pandemia, eles queriam adiar, mas resolveram lançar, e para surpresa deles mesmos, né, essa marca só de janeiro se tornou a marca mais vendida da Sephora nos Estados Unidos, vendendo quase 1000% a mais do que a segunda fragrância deles. A Revi, da mesma forma, com linha Detox, lançou a sua linha Detox na pandemia, e hoje é a 3ª linha de produto da Revi mais vendida. Né? Muito interessante essa figurinha desses chinelinhos aí da frente, né? Isso daí é uma moça que possuía algumas lojas em shopping centers, né? Vendendo calçados, chinelos, essas coisas todas, pantufas, né? E com a pandemia, ela viu estagnada, né? a sua renda, o seu faturamento, porque os shoppings fecharam. Ela não ficou sentada no inferno, ela não parou e não ficou se laboreando. Sabe o que ela fez? Ligou para os clientes dela, perguntando, o que você está usando? Alguns disseram, estou usando chinelo em casa, outros pantufa. Ela criou a Chitufa. Né? Criou a Chitufa em menos de 2 semanas. Ela fotografou, ela fez a campanha nas mídias digitais e atingiu, no primeiro dia de comercialização, 30% do que ela previa faturar no mês. E está crescendo. Outras empresas surgiram com a Chitufa, mas quem fez a poeira foi essa moça aí, e as outras estão vendendo Chitufa, mas estão na poeira da criatividade dessa moça. A Arezzo lançou 5 coleções, né? Para uso físico e comércio eletrônico, durante a pandemia, e está vendendo. A Apple lançou o iPhone popular, com um preço não tão popular, né? No Brasil, o iPhone SE, coisa de quase R$3.000. Por quê? Porque os outros modelos dela sofreram uma estagnação, e ela falou, bom, deixa eu lançar um modelo dito, entre aspas, popular, para ver se eu consigo recuperar, alavancar minhas vendas. A Nokia voltou ao Brasil. Muita gente nem sabia que a Nokia tinha saído do Brasil. A Nokia voltou a vender no Brasil agora, na pandemia, lançando o Nokia 2.3 com um preço sugerido de entrada de R$900. Um smartphone com um preço bem mais popular do que a Apple, mas ela investiu no Brasil para uma fixação na boa receptividade da marca Nokia
na cabeça dos consumidores. Um caso muito interessante é esse terceiro logo da empresa chamada Nanox. Talvez muitos de vocês devem ter visto nessa última semana, eu vi 3 reportagens sobre a Nanox, né? A Nanox é uma empresa brasileira, 100% brasileira, que inventou um tecido que é capaz de inativar o coronavírus, bactérias e vírus, dentre eles o coronavírus. Com 99,9% já testado de inativação dos vírus. É uma empresa 100% brasileira. Restaurantes que voltaram a funcionar agora estão usando esse tecido. Ele é impregnado com prata, tá? Estão usando na toalha de mesa, nos uniformes e nos aventais de garçons, né? Empresas que fazem máscara estão usando esse tecido. Empresas de camiseta para fitness estão usando esses tecidos. Quer dizer, é uma empresa totalmente estável, uma empresa que está crescendo e muito durante a crise, né? Vamos agora deixar um pouquinho essas grandes organizações, médias organizações, e vamos falar sobre os lançamentos daquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? E essas pessoas, eu gosto de fazer propaganda, quando a coisa é bem feita. Eu faço a propaganda de graça para essas pessoas. Falo delas e uso os produtos. Tem uma ex-aluna que mora em Camaçari e lançou, durante a pandemia, por um problema de estar desempregada, né? Então, quis criar uma alternativa de renda para ela, lançou a Jujuba, a marca Jujuba. A Jujuba vende bolo, vende essas coisas todas, e se ela estiver me ouvindo, ela vai ter que antenar lá na pesquisa do BTG para incrementar no mix de produto dela aquilo que o pessoal está mais procurando, né? E ela se diferenciou por uma coisa que eu achei muito interessante. Eu gosto de ouvir isso das pessoas, né, que não são grandes empresários e que estão começando agora. Eu falei, por que é? Qual é o seu mote, né? Qual é o seu diferencial? Ela falou, o meu diferencial é a qualidade. Eu falei, não, qualidade para alimento não vale, né? Porque se não tiver qualidade, não vai durar muito. Então, a qualidade não é um diferencial, é uma obrigação para alimento, tá? Você tem outro diferencial? Tenho, sim. É o diferencial que eu já vivi na pele. É não entregarem no prazo, não serem pontuais. As minhas entregas são pontuais. Ela está há 2 meses fazendo isso e imaginou que ia faturar X e está faturando 2X, né? Essa empresa é um caso muito interessante. A peça eu levo. Eu ganhei, no dia do meu aniversário, dia 2 de julho, um kit churrasqueiro de um amigo. Esse kit que está embaixo, né? Vem muito bonitinho, é muito singelo, vem com muito bem embalado, com produtos de boa qualidade, é uma coisa excelente, né? Eu liguei para esse meu amigo agradecendo e perguntei, eu fiquei interessado, falei, onde é que você arrumou isso? Falei, isso daí é uma senhora, que ela mora no Barbalho, o neto dela entrega, e eu comprei lá com ela. Eu falei, poxa, me dá o telefone. Ele deu o telefone, eu liguei para essa senhora, me atendeu muito bem, eu falei, posso fazer uma visita? Não quero entrar na sua casa, não. Eu vou ficar do lado de fora da rua, vou com máscara, a senhora conversa comigo sobre esse produto que a senhora está vendendo? Converso, fui lá. A senhora tem quase 80 anos. Quase 80 anos. 70 e poucos anos. Ela trabalhava ela está isolada, ela e o marido na casa dela no Barbalho, os filhos suprem ela com mercado, compra, etc., farmácia, né? E ela tem um grande potencial para trabalho manual. Ela bordava, fazia coisas em caminhos, vendia, vivia disso, juntava com a aposentadoria e tal, né? Ela teve um insight de fornecer esse tipo de combos, né? Surpresa para a vovó, o kit show corona, o kit amigo churrasqueiro, o kit dia do papai, né? Que está lançando. Eu estou me influindo nisso porque eu adorei. Mas o que fez eu fazer a propaganda dela foi uma expressão que ela usou comigo. Eu perguntei assim, dona Didi, esse seu negócio, a senhora não acha que isso vai cair no esquecimento, não? Porque entrega todo mundo faz, tem grandes empresas fazendo entrega de produtos. Sabe o que ela falou para mim? E aí me arrepiou e meu olho arregalou desse tamanho. Ela não entrega o produto. Eu entrego carinho e afeto. Me emociona. Eu entrego carinho e afeto na forma de produtos, de lembrancinhas para comemorar datas festivas, aniversário de criança, etc. Rapaz, meu olho abriu desse tamanho. Falei, poxa, essa mulher e esse neto que faz as coisas na internet para ela e faz as entregas dela, esses caras deveriam ser contratados por muitas grandes organizações que não têm a visão que uma mulher de 80 anos tem. Essa velhinha é extremamente frágil, né? Vamos lá, vamos em frente. A necessidade de reinvenção, né? As empresas que se reinventaram, a KID, né? Que faz produtos para calçados para criança, né? Ela se reinventou. Ela teve que partir para a produção de máscaras, né?
máscara N95, contratou 200 pessoas para isso, gerou emprego, né? Tem uma produção diária de 200 máscaras. Começou com doações. Lembra lá do oportunismo ou oportunidade, como é que o público dela vai ver isso? Então, as empresas que querem sair fortalecidas nisso, não falam, ó, estou vendendo máscara. Eu estou doando, produzi 200 mil máscaras para doar, né? Fortaleça a minha marca. Mas só que eu estou produzindo 2 milhões de outras máscaras para vender, né? Então, uma empresa que se reinventou, só para o Carrefour, ela já entregou mais de 6 milhões de máscaras. A Demilos, da mesma forma, produzindo máscaras, né? Direcionando a sua produção para máscara e jaleco de proteção, contratou também 200 pessoas, né? A IS Games gera um game chamado Árvore Genealógica, né? Lança um game chamado Árvore Genealógica, voltado para o público idoso, para a interação do idoso no jogo de celular ou no computador, né? Com os seus parentes, né? E, através desse jogo, os parentes que estão em casas isoladas e diferentes conseguem perceber e passar para médicos, se for necessário, para psicólogos, etc., qual é o estado, né, o nível de ansiedade, de saúde daqueles idosos. Esse jogo faz isso. A Termoval, uma empresa de válvulas de São Paulo, direcionou parte da sua produção para válvula solenoide para respirador, se reinventou, está faturando com isso. A NRV é um caso de sucesso em que, pese lá os indicadores do setor imobiliário estarem baixos, né, a MRV investiu em canais digitais de vendas, em que, pese os estandes de venda dela estarem fechados, ela aumentou em 28% as vendas dela nos 3 primeiros meses, né, com relação ao ano passado. A Remax cresceu também, investiu, né, a sua comercialização cresceu 49%. Né? A gente tem a parceria da Stella Artois com a Nestlé e com a Nespresso, que disponibilizou 100 mil vouchers, né, com 50% de desconto, beneficiando 6 mil estabelecimentos. Eles fizeram isso porque eles são bonzinhos, né? O mundo do negócio não tem bonzinho, não são bonzinhos, mas eles têm a visão de que, se começar a fechar bar, restaurante, cafeteria, eles perdem a galinha dos ovos de ouro, eles vão parar de fornecer. Essa é muito interessante. Os 2 primeiros fotos de cima são os drive-ins, né? Drive-in, nós optamos aí, há alguns anos atrás, né? Quando ainda existiam drive-ins. Hoje os drive-ins estão a toda, né? Começou as áreas de aeroportos que estão inativos, né? Pequenos aeroportos, se transformaram em drive-ins, né? E as pessoas e os empresários estão ganhando com isso, através de shows e de projeção de cinema. Muito interessante essa terceira foto, né? São os shows particulares que as pessoas, os artistas estão vendendo. Eles vendem o pacote de 2, 5 ou 10 músicas, né? Através de plataformas de vídeo. Então, eu quero presentear alguém, eu compro e falo, eu quero 10 músicas no seguinte estilo para você, em determinado horário, homenagear fulano, ciclano. Vendem também a composição, né? E aí, se eles estão antenados com as pesquisas, eles vão ter lá, né, no mix deles, o pagode e a sertaneja. Oportunidade de parcerias, né? Parcerias entre empresas concorrentes, né? A Loguei, a Maria João e a Seu Santino são empresas de São Paulo, lojas de São Paulo, que trabalham com produtos para o público LGBT, né? Veja só que parceria inusitada, concorrentes fazendo parceria, junto com uma hamburgueria, junto com uma empresa de solução visual, né, que estavam estagnadas e, de repente, começam a ter o crescimento, vão sair fortalecidas da crise, todas elas. A Azul e a Latam, né, estão em conversa para poder juntar, para poder compartilhar voos e para poder compartilhar os programas de milhagem. A gente tem lá o surgimento do Carymongering, no Canadá, que é a parceria entre pessoas. Isso é muito singelo, eu adoro isso, né? Eles criaram a Carymongering, surgiu em Toronto, que é o que se disseminou pelo mundo, inclusive no Brasil, que é a ajuda das pessoas que não são tão vulneráveis àquelas pessoas vizinhas de condomínio, etc., que são vulneráveis. A ajuda para ir ao mercado, fazer compra, para ir à farmácia, a ajuda de estar conversando com alguém, né, dando uma palavra amiga, a ajuda de fazer um músico, fazer um show para um vizinho. Isso cresceu no mundo inteiro, começou lá no Canadá. É uma parceria entre as pessoas. A ciência também não para. A ciência, independente dessa ciência para a descoberta da vacina, continua. Nós temos aí em Helsinki, universidades pesquisando ânions,
em Harvard, a Escola de Medicina de Harvard, né? Ela está pesquisando e está chegando ao final das pesquisas com relação a como o sistema nervoso detecta salmonelas e nos defende, né? A Universidade da Carolina do Norte está pesquisando o mapa genético do córtex cerebral, decifrando os mistérios do cérebro, né? A Universidade de Navarra vai na pesquisa e está chegando ao fim, está validando a vacina contra a disenteria bacteriana. Olhem, a disenteria bacteriana, ela atinge 165 milhões de pessoas por ano no mundo e causa a morte de 600 mil pessoas. Então, veja que ela talvez seja mais grave do que o coronavírus, né? A ciência está sendo feita, as coisas estão andando, né? Antifrágeis, né? Essas universidades. Temos uma série de outras. Enfim, pessoal, a gente chega aqui ao final da nossa live, da nossa conversa, né? Adriana, se você puder... Não, tenho mais um slide, peraí, eu tenho mais um slide. As oportunidades, elas estão adiante, né? As oportunidades pessoais, né? Das conexões conosco mesmo e com o outro, né? As oportunidades do exercício da paciência, da resiliência, né, professora Maria Ângela? A senhora está falando muito sobre isso nas redes, né? E eu disse que o que eu ia falar hoje tinha muito a ver com isso, né? O exercício da resiliência, o exercício da empatia, né? O exercício do acolhimento das pessoas que estão ao nosso lado, o exercício de mostrar para as pessoas que estão distantes, né? Que estar distante também é cuidar. Não é porque a gente não está perto, que a gente está isolado, que a gente deixa de cuidar das pessoas que a gente ama, né? A oportunidade de cuidar sobre esses aspectos e de ressignificar, de nos ressignificar. A oportunidade de atividades que relaxem, em grupo, em família, né? Ler livros, fazer exercícios, cozinhar em família, né? Conversar e conhecer os próprios familiares, que às vezes o trabalho, o dia a dia não deixava conhecer, né? Promover dentro da sua casa palestras, para o seu filho falar para você quais são as disciplinas que ele está cursando, quais são as disciplinas que ele tem mais dificuldade, como é que ele está na escola, o pai falar para os filhos e para a esposa como é que se desenrola o trabalho dele, o que é que ele faz e vice-versa, né? Fazer refeições juntos, a oportunidade de conhecer o que o outro faz, a oportunidade de descobrir o seu lar. E quando eu falo descobrir o lar, note, eu não estou falando de descobrir sua casa. O lar é muito mais abrangente, o lar é muito mais holístico, né? Descobrir o seu lar, descobrir a relação das pessoas com as suas casas, com os seus lares, mudou, né? Descobrir os cantinhos que você tem dentro da sua casa para descanso e lazer, descobrir o local correto para uma boa leitura, descobrir qual é o local para você poder trabalhar, fazer a sua live, por exemplo, como a gente está fazendo agora. O significado de proteção nunca esteve tão ligado ao lar como está agora. Enfim, a oportunidade de criar oportunidades surge à nossa frente e eu espero que a gente saia fortalecido. Eu espero que nós todos, como pessoa, e nos nossos negócios, sejamos antifrágeis. Melhoremos enquanto pessoas, enquanto família, enquanto vizinhos e enquanto ser social que nós somos. Ok? Aqui eu apresento só os meus contatos, eu vou deixar 10 segundinhos aí para vocês anotarem. Também, se não anotarem, depois, se quiserem alguma coisa, podem perguntar lá na BBS. Agradeço muito. Adriana, você pode tirar os nossos slides e voltar aí para mim, né? Eu agradeço muito a Baiana, né? Uma instituição de um renome fantástico, né? Uma oportunidade fantástica para mim. Agradeço a professora Maria Ângela, agradeço a Adriana a paciência dela e agradeço a todos que tiveram paciência de estar comigo nessa live, viu? Os meus amigos queridos aí, um beijo a todos. Muito obrigado. Agora eu fico aberto aqui para respostas, tá? E meus slides podem sair. Professora, a pergunta está na tela, isso. Sou eu mesmo. Eu não sou da geração Y, então eu peno um pouquinho para aprender essas coisas, viu? Bom, então vamos lá. Eu estou vendo aqui a primeira pergunta, o Caio pergunta: professor, o senhor poderia dar seus próprios exemplos de oportunidade nesse tempo de crise? Posso sim, posso sim. Eu acabei de falar uma agora, né? Essa live que eu estou fazendo para uma instituição do renome da Baiana, né? Talvez
uma escola de negócios, né? Creio que seja a maior do Norte-Nordeste, e com professores de alto nível, alunos de alto nível. Eu pude acompanhar as lives, né, de diversos alunos da Baiana, e fico, pô, é uma coisa que chega a arrepiar, né? São caras que são mestres, né? Todos. Então, o público da Baiana me trouxe a oportunidade de eu estar podendo me mostrar aqui, né? Então, esse é um primeiro exemplo, tá? Um outro exemplo de oportunidade que eu criei para mim mesmo, eu no LinkedIn andei publicando algumas vezes, um anúncio sobre mim mesmo, né? Eu me colocando à disposição para atuar em qualquer instituição de ensino do Brasil, já que o momento permite, já que as plataformas de vídeo permitem, né? Para atuar como professor convidado, em cursos como MBA ou graduação mesmo, né? E durante certo tempo fui publicando aquilo e não tive nenhuma resposta. Mas recentemente, a coisa de uns 30 dias, surtiu efeito, então eu trouxe essa oportunidade para mim. Então eu hoje me considero muito frágil, né? Sem falsa modéstia. Né? Duas instituições, uma em Pernambuco, para um curso, fui convidado para dar um curso de MBA em logística lá, e uma outra aqui no interior da Bahia. Né? Então, esses são exemplos que, a princípio, eu vejo aí, viu, Caio? De oportunidades que eu trouxe para mim mesmo, tá certo? Alguma pergunta mais? As empresas no Brasil estão sendo oportunistas? Tudo bom, Peline? Tudo bem? Olha, como eu falei no começo da nossa live, é uma linha muito tênue, né, entre oportunismo e oportunidade. Tá? A resposta para isso é o que o público dessas organizações, né, como ele age em função das ações que essas organizações tomam ou tomaram ou venham a tomar na pandemia. Eu não posso dizer que uma empresa é oportunista ou está criando oportunidade para ela mesma, né? Sem ter um caso concreto na mão. E isso também depende muito de valores, né? É muito subjetivo. Né? O caso lá do Tom Brady, que eu citei como exemplo, uma grande massa dos seguidores dele viram aquilo como um oportunismo. Algumas outras pessoas talvez tenham visto como uma oportunidade. Tá? Eu não creio que a maior parte das empresas esteja sendo oportunista, não. Eu acho que a maior parte das empresas que estão crescendo na pandemia estão buscando oportunidades. A partir do momento que essas coisas crescem, né, as empresas aparecem, e que não haja um abuso em preços, por exemplo, né, algo descomunal, né, em que se ultrapasse as barreiras da lei da oferta e da procura, eu creio que elas não estão sendo oportunistas, não. Grande parte delas, tá? Algumas. A Tami. As mudanças atuais nos levam ao novo consumidor. E com isso mudança do papel das empresas. Como analisar e definir quais as mudanças importantes no papel de uma empresa perante seus consumidores? Ótima pergunta. Ótima pergunta. E eu vou me fixar num viés, tá? Eu sou um cara muito ligado a consumidor, a cliente, né? A minha área no direito que eu gosto de atuar é a direito consumidor. As minhas especializações são voltadas a consumidor e a cliente. O meu mestrado é voltado a cliente, né? O momento do atendimento, eu digo que é uma dimensão perdida da gestão. E eu vejo, é a opinião minha, né? Eu vejo que a gente vive hoje no mundo uma crise de atendimento. Não é no Brasil só, é no mundo. E por mais paradoxal que possa parecer, a crise de atendimento ela é causada pelo incremento de tecnologia. A tecnologia, no momento, ela causa velocidade nas interações, mas ela causa um afastamento entre clientes e fornecedores de produtos e serviços. Né? E esse afastamento, a gente está cansado de ver. Né? A gente sente na pele. Quando você precisa reclamar de algum produto que veio errado, quando você precisa reclamar da ineficiência de um serviço, você vê como você é tratado pelas pessoas ou pelos robôs, né? Que estão do outro lado da linha. Então, eu acho que mudanças importantes no papel da empresa perante os seus consumidores, hoje já, e para o período que vem daqui para frente, o pós-pandêmico, tá? São as empresas se reinventarem no atendimento ao pós-venda
aos seus clientes, tanto de serviços quanto de produtos. Tá? Porque ninguém mais tem paciência de ficar falando com uma pessoa do outro lado que não consegue resolver os seus problemas. Ninguém aguenta mais... na hora que você compra no marketplace desses da vida, tipo Casa Americana, Magazine Luiza, etc., não que eles sejam os maus exemplos, mas quando a gente compra no marketplace desse, para comprar é tudo muito fácil e muito tranquilo. As respostas são rápidas, a velocidade é rápida. Se o produto que você comprou chega com um defeito e você reclama, você não consegue mais um canal telefônico, você tem que reclamar através do seu computador. E aí, quando você reclama, falar, num prazo máximo de 7 dias, a empresa vai te dar uma resposta. Isso causa uma decepção muito grande. As empresas, então, as mudanças importantes nesse momento para as empresas são elas investirem nesse tipo de relacionamento, o relacionamento virtual, o relacionamento via digital, porque do jeito que está, e com a quantidade de carga que vem aí em função disso tudo que a gente viu nessa nossa live, né? Então é importante que elas mudem isso, porque senão a coisa vai complicar muito. E a empresa que causar um diferencial para melhor, positivo nesse sentido, vai ser a empresa líder de mercado, seja no que for, seja em telecomunicação, seja em serviço de streaming de vídeo, não importa, tá certo? Um outro fator que veio também agora na minha mente, além desse, né, o incremento de segurança, né, da segurança digital, né? A parte do compliance, as empresas têm que estar muito atualizadas, têm que investir muito na segurança de dados dos seus usuários, já que a tendência de crescimento de usuários em todas as plataformas, em todos os aplicativos é muito grande, né? Então, isso também é um fator muito importante. Excelente pergunta, viu, Pedro? A Peline pergunta, professor, uma empresa que contrata pessoa jurídica querendo exigência da CLT, é oportunista? Ô, Peline, olha, a justiça do trabalho, salvo o melhor juízo dos meus colegas advogados que podem estar assistindo agora, né? Ela sofreu um pouquinho com essas alterações que nós tivemos aí de 2 anos para cá, né? E as empresas passaram a contratar pessoas jurídicas, né? A fim até de causar tem uma desoneração dentro dos seus quadros, dentro das suas finanças, etc., né? Eu vejo que exigências, eu vejo muito, principalmente através do LinkedIn, exigências exorbitantes, tá certo? Exorbitantes nas contratações, né? Coisas que eu acho que, de repente, muitas empresas, muitos empreendedores, muitos executivos, né? Muitas pessoas de RH, eu acho que estão andando muito nas nuvens e estão, de repente, nessas exigências absurdas e exorbitantes, de fato, estão partindo para um lado mais oportunista do que um lado de oportunização. Tá certo? Esse aspecto, eu creio que a gente tem que verificar primeiro quais são as exigências, né? Qual o cabedal de exigências para aquela função, para aquele serviço, tá bom? Caio, IoT, a internet das coisas, Internet of Things, né? É só para empresa rica ou microempresário pode investir nesse ramo? Olha, a depender do serviço, né? Nós temos interações caríssimas, né? A gente tem aí hoje, em termos de indústrias, de empresas, né? A gente tem robôs que trabalham em termos de né? A gente não vê pessoas em determinadas empresas fazendo a separação de pedidos dentro de galpões de armazéns enormes. A gente vê robôs que fazem isso. Isso certamente não é para qualquer empresa, são para grandes organizações. Mas o microempresário também tem condição de investir em IoT, certo? Nós temos placas hoje que são baratinhas, né, para fazer a interligação entre objetos, entre instrumentos, né, entre celulares e aparelhos, e de forma que o microempresário também pode e deve investir nesse ramo. O microempresário que investir nesse ramo é um microempresário fadado a ser um microempresário antifrágil, certo? Então, dá para investir sim, dá para investir tranquilamente, né? Pé no chão. Ana Cristina, na sua ótica, quais os maiores desafios do trabalho em home office? E quais os principais benefícios, além da economia para a empresa? Ótimo. Esse é um outro aspecto que eu, como advogado, que deve não ser especialista na área do trabalho,
eu cheguei a fazer um en passant na nossa live, né? Dizendo que no início, né, como uma medida naquela primeira onda, na onda emergencial, foi muito bom para todo mundo. Né? Foi ótimo, desculpa. Foi ótimo para os empresários, foi ótimo para os empregados, uma medida protetiva, né, com relação à saúde, uma medida que fez com que as empresas não sofressem uma disrupção na sua cadeia produtiva, né, ou seja, uma solução de continuidade nas suas empresas. Ótimo, beleza. Só que o tempo anda, né? A fila anda, as pessoas estão em casa, as pessoas estão usando, com raras exceções, né? Existem as grandes organizações e boas organizações que olham por esse lado, né? Mas são raras as exceções. Os funcionários que estão em home office, eles estão gastando a energia elétrica deles, eles estão gastando o pacote de dados deles, eles estão gastando estão usando os seus equipamentos, né? Eles estão cedendo um espaço das suas casas para a execução daquele trabalho, e espaço é caro, tá certo? Caro tanto financeiramente, quanto o espaço em termos afetivos, né? Você está abrindo a sua casa para o público externo, né? E eu acho que essa é um desafio para as organizações e para as lideranças dentro dessas organizações. É criar uma comunicação efetiva com os seus funcionários que estão home office, é criar padrões, né, de atuação desses funcionários dentro das suas casas, olhar, né, o lado. A gente tem pesquisas ainda não acadêmicas, né, mas vai chover pesquisa acadêmica daqui para frente sobre esse assunto, né, mas a gente ainda tem pesquisas não acadêmicas, não científicas, que eu quero dizer, com relação ao aumento da produtividade das pessoas que estão trabalhando nas suas casas, tanto por medo das pessoas perderem emprego, então elas dão mais, né, estão dando mais do que podem, ou do que fariam se estivessem trabalhando, né? Também pela condição de estarem nas suas casas, não terem aquela interferência habitual no trabalho, né? O que a gente vê também, e isso eu vejo próximo a mim, né? Pessoas que estão trabalhando fora dos seus horários regulares de trabalho e não estão ganhando para isso. Reuniões no sábado à noite, telefonemas ou chamados na internet de gerentes fora do seu horário de trabalho, à noite já, tarde da noite. Então, a gente está vendo essas coisas. Eu acho que o grande desafio para quem trabalha home office, para os funcionários que trabalham home office, né, é seguir os padrões que deverão, né, ou deveriam ser disponibilizados pelas empresas, e com relação às empresas, tá certo? O grande desafio é criar esses padrões, é criar essa comunicação efetiva e que não haja um abuso, né, por parte dos empregadores, porque, no final das contas, né, a luta de classe acontece e vai acontecer a vida inteira, né, independente de crise ou não, e, de repente, as coisas começam a ficar um pouco abusivas. Essa é a minha visão como advogado, salvo o melhor juízo. Eu acho que também leis, né, devem ser flexibilizadas nesse sentido, para criar um cabedal protetivo para quem está trabalhando na casa, em sua própria casa, ok? Espero ter respondido. Catiliana Paixão. Lamiro, com o surgimento dessa pandemia, ficou evidenciado a importância dos trabalhos em home office. Fale um pouco sobre isso a nível de oportunidades. Acabando a pandemia, home office veio para ficar? Veio para ficar. Né? As pesquisas que eu apresentei aí na live e a pesquisa do Google, que eu não apresentei na live, mas que também vi, tive a oportunidade de ver, mostram que o home office veio para ficar, é uma tendência, né? Por que é uma tendência? Porque é bom para o empregador. É bom para o empregado também, que deixa de pegar o trânsito, está na sua casa, tá? Mas ela tende a se tornar uma tendência porque, como eu falei, a fila vai andando e eu acho que no decorrer do tempo vai se tornar melhor para o empregador do que para o empregado. Essa é a minha opinião, muito particular. Por isso que eu digo que tem que ter padrões rígidos, tem que ter leis criadas, tá certo? Para esse tipo de situação. Manuel está perguntando, professor, será que a oportunidade futura está nos produtos e serviços que estão em baixa? Quem se preparar para o mercado que atualmente está em baixa terá muito mais lucro no futuro? Será que a oportunidade futura está nos produtos e serviços que estão em baixa? Pode ser, pode ser. Né? Quem se preparar para o mercado que atualmente está em baixa terá mais lucro no futuro? Veja, no comecinho eu falava lá sobre
o Nassim Taleb, né? Com seu termo antifrágil, aqueles que crescem durante o caos. Estar em baixa numa crise dessa não significa que você vai chegar ao fim dessa crise em baixa, certo? Não significa. O que não pode, é aquela frase lá do Churchill, é você estar no meio do inferno e ficar parado. Não, você tem que botar a sua criatividade para funcionar, você tem que botar a sua equipe para funcionar, você tem que trabalhar com sistemas home office, brainstorming, você tem que criar oportunidades que tragam pensamentos criativos para a sua organização. E se você está em baixa, você tem uma motivação ainda maior para você poder sair dessa crise de forma, com o título de eu sou uma empresa antifrágil, ou uma pessoa antifrágil. Obrigado, Ana. Raul. Mestre, grande Raul, foi meu aluno. Um abraço, Raul. Mestre, o que será dos preços do produto e serviço após a pandemia do coronavírus? Não precisa ser após a pandemia, pessoal. Eu fui fazer umas compras hoje e durante a pandemia os preços já estão bem altos, tá? Então, veja, eu acho que não é uma aberração os preços crescerem um pouco, né? Porque a gente tem a lei da oferta e da procura, né? A gente tem pessoas que estão produzindo, empresas que estão produzindo em hora extra para suprir determinados mercados, né? E também continuar com a sua linha normal, tá? Então, eu não acho... E nós vamos ter, depois da pandemia, a gente tem uma demanda reprimida, nós vamos ter muitas compras depois da pandemia, tá certo? Eu imagino que nós vamos ter compra de carro, nós vamos ter compra de um monte de coisa que deixaram de comprar agora por conta dessa demanda reprimida, né? E, então, é relativamente normal a gente ter uma alta de preços, e eu imagino que depois, com o decorrer do tempo, na pós-pandemia, isso daí acaba se regulando pela própria oferta e demanda, tá? Mas, no momento, a gente está pagando um pouco mais caro, sim. Ana Lúcia, acompanhei o aumento de preço de 10% no segmento da construção civil em uma semana. Na sua opinião, esse aumento está seguindo o fluxo de demanda e procura, ou existe uma postura oportunista? Como eu falei para vocês no começo da live, na pesquisa do BTG Pactual, que aponta um decréscimo, né, no mercado imobiliário, da construção civil também, né, óbvio, né? A tendência, para mim, é que esse fluxo, esse aumento se dá pela demanda, porque muita gente em casa, né, acabam fugindo dos problemas, acabam sendo visualizados os problemas nas suas casas, e eles vão procurar essas empresas que não fecharam, né? Não fecharam, que estão em alta, as empresas de construção, né, o segmento da construção, vão procurar esses produtos e, obviamente, está procurando mais, a tendência é subir um pouco mais. Então, eu reputo isso pelo fluxo de demanda e procura, tá? E acho que, no pós-pandemia, existe uma tendência de se equilibrar e um retorno diferente, porque as empresas precisam vender e precisam concorrer, né? E quem tiver um preço muito alto vai ficar para trás nessa concorrência. Obrigado, Ana Maria, pelos parabéns. Domingos, meu amigo, grande amigo de infância, obrigado. Valdeci, muito obrigado pelos elogios, viu? Ana Paula, obrigado, Ana Paula, pelo elogio. Eu é que agradeço a presença de todos vocês, viu? Armandão, querido, meu amigo, você é suspeito de estar me elogiando, porque é um amigo de muito tempo, né? Eu agradeço a todos, viu? Eu agradeço a BBS, principalmente, e a todos os que estiveram presentes nessa live, tá? Eu espero ter agradado e espero que o que eu falei seja uma oportunidade, né? Já que a palavra dessa live é essa, uma oportunidade de reflexão, principalmente enquanto pessoas. Um abraço e um beijo no coração de todos, viu?